Fala galera, tudo bem? Diogo Velado, Master Coach. Nós vamos começar mais um podcast Vem Pensar. E o podcast de hoje vai ser com um cara que eu admiro muito. Aprendi a gostar dele, acompanho as ideias dele pelos vídeos que ele posta. Ele é um brasileiro que mora lá nos Estados Unidos e é um caminhoneiro lá. E ele tem um conhecimento muito grande. A partir de agora, eu apresento para vocês o César Simões. Bem-vindo, César. Muito obrigado, é uma honra estar aqui. César, para quem não te conhece, conta um pouquinho pro pessoal quem é o César. O César é o filho da Nerelice, né? Bom, onde eu cheguei aqui? O César é um carioca. Na verdade, o César é um paulista que nasceu no Rio. Filho de um pai carioca e uma mãe paulista. Foi criado em São Paulo. E eu fui taxista. Tive lojas de bicicleta. Fui detetive particular. Fiz várias coisas na minha vida. E aos 38 anos... fui para os Estados... Tem um monte mais de história nisso. Aos 38 anos fui para os Estados Unidos. Meu casamento não andava muito bem aqui. Na verdade não era casado, eu era juntado, né? E eu acabei indo para os Estados Unidos. Chegando lá eu comecei a dirigir caminhão. Descobri o Facebook. Para mim o Facebook é simplesmente uma companhia. Eu não viso o lucro, né? Comecei a conversar e descobri em mim mesmo uma coisa que eu não sabia. Que todo mundo fala que eu tenho uma facilidade para me comunicar. Eu não sabia disso. Descobri de tanto escutar as pessoas falando. E estou morando nos Estados Unidos, que é o país mais cobiçado, o país mais rico ainda, é o país mais influente do mundo. Eu aqui no Brasil estudei Direito, fui até o 4º ano. Estudei um pouquinho de engenharia. Eu tenho um nível cultural, assim, comparando com os 230 milhões de brasileiros, que eu acho que eu sou um privilegiado. Fiz 2 faculdades mesmo que incompletas. A minha mãe já morou fora do país, mora nos Estados Unidos, já morou na Europa. A minha irmã já morou na Europa, já viajou o mundo inteiro. O meu pai foi um campeão de ciclismo, viajou o mundo inteiro. Então eu tive uma quantidade de informação muito grande. Eu sou de São Paulo, que já está na frente. Já está na frente. Eu costumo dizer São Paulo é a máquina, o resto é vagão. Morava no Itaim Bibi, que é a nata de São Paulo. E quando cheguei lá, que fui aprender o que era o capitalismo, o que era a lei de oferta e procura. Minha irmã falou, quando você chegar lá, vê por que eles são os melhores. O que eles fazem para ser os melhores? Eles são os melhores. Não tenta mudar eles, tenta ser como eles. Se adequar, né? Se adequar a eles, né? Acho que o grande sacada do ser humano é saber se adaptar, né? Quem se adapta vai, né? E aí eu comecei a fazer os meus vídeos sem pretensão nenhuma. E estourou aí, tenho vídeos aí com 10 milhões de visualizações, 12 milhões, 15 milhões. Vim pra cá, o pessoal quer me ver, gosta do que eu falo. E eu me sinto ilusionado. Pra mim é só uma brincadeira. Que deu certo. E me diz uma coisa, o que te levou embora? O que você não estava mais satisfeito aqui no Brasil? Que você falou, eu vou embora. Talvez a sua mãe já morava lá, sua mãe. Já. Talvez ela já devesse ter te convidado mais algumas outras vezes antes. Mas o que deu start para você ir embora? Você lembra do filme do Titanic? Uhum. Quando o artista principal lá, o Leonardo Fabrício DiCaprio. e o Leonardo DiCaprio ganharam a passagem. Você lembra o que o Fabrício falou? Vamos pra América ser milionário. Foi isso, né? Você ganhou o convite e falou, vamos pra América ser milionário. Eu sabia que a América era um país fantástico. Eu tinha... na verdade, eu vivia junto com ela, mas a gente nunca casou, a minha esposa. Ela tinha ganho... Eu tava com 1 filho e 2 vindo. E eu falei, poxa, eu preciso ser um cara... Preciso prover. Uhum. O meu pai é um super pai. Meu pai é um pai que todos os meus amigos falavam, eu queria ter um pai igual a você. A minha mãe também é fantástica, mas meu pai também. Tenho muita sorte com isso. E eu queria prover. Né? E eu falei assim, se eu for para América, lá eu vou ganhar em dólar, lá eu vou... Né? A minha mãe falava que você vai ser milionário, eu acreditei, tudo mentira. E aqui você vai ser milionário e tal. E eu ganhei a cidadania americana, ou, na verdade o Green Card, assim, chegou pelo correio. Mas foi agora, foi ano passado? Não, o Green Card, quando eu já fui com o Green Card. Ah, tá.
Ó, o que eu ganhei agora Foi ano dos passado filhos. foi a minha cidadania Ah, tá. americana. Ah, Né? tá. Então, assim, caiu de bandeja. Eu não estava bem com a minha companheira. E eu falei, não, eu vou. E fui. Juntou o útil ao agradável. Juntei o útil com o agradável. Depois, com o tempo, ela foi também. Levei os meus filhos também. Eles estão super bem lá. Tá todo Mas mundo era a muito Glauci. bem. Era a mesma. Era a mesma. Ah, tá. Show de bola. E quando você chegou lá, qual que foi a principal diferença É que lá... que você viu, não do país, mas de pessoa? Qual que é a isso aí principal é diferença das pessoas? Porque, galera, tem isso alguns aí vídeos é- do César que ele desmistifica algumas coisas. Num vídeo dele, ele falou assim, gente, o pessoal fala que o americano trata mal o latino aqui, e ele falou que ele estava com pressa de descarregar a carga e veio 3 empilhadeiras para descarregar a carga dele para ajudar ele. Conta um pouquinho mais pra gente como que é essa diferença do brasileiro, o que você mais sentiu de diferença do brasileiro pro americano. Olha, eu espero que ninguém se ofenda. Né? Porque eu vou falar, você está me perguntando, eu vou falar. Pode falar aqui, você pode falar o que você quiser. Então eu espero que ninguém se ofenda. O brasileiro, eu sou brasileiro, tá? Então quando eu falo o brasileiro, por Você favor, se inclui. eu tô incluído. Tudo que eu aprendi lá, tudo que eu falo nos meus vídeos, eu aprendi lá. Antes de ir para lá, eu tinha até um pouco de raiva dos Estados Unidos. Então, quando eu falo os brasileiros, por favor, eu tô dentro, tá? Então, o brasileiro se diz super amigo, né? Super companheiro, fala que o americano é frio e o brasileiro... Mas o americano, eles se tratam muito bem. Os brasileiros não se tratam tão bem. Já que vamos falar de relação de... Sim. Né? Os brasileiros não se tratam bem. Outro dia teve uma reportagem em New Jersey, se eu não me engano, e que tinha um cara vendendo comida na rua, assim, tipo um camelô, que lá não pode. E mandaram um monte de comunicados para a prefeitura. E a prefeitura foi lá e tomou uma atitude. A fiscal da prefeitura depois falou para alguém, engraçado, todas as denúncias que nós recebemos É de brasileiro. eram de brasileiros. E ele é brasileiro. Como que vocês tratam um de vocês tão mal? O americano não faz isso. O americano olha, é que parece mentira. Quando eu falo, parece mentira. Os meus vídeos não são verdade. Os meus vídeos são tudo mentira. Por isso Os que Estados Unidos não é o que eu mostro. Os Estados Por Unidos isso que é eu muito quis melhor. por isso que eu te chamei pra gente conversar, porque é diferente eu aqui no Brasil, vendo algumas coisas de lá, e eu conversando com quem mora lá. Então vamos falar de comportamento, assim, já que eu não vou falar de caminhão, vamos falar de comportamento. Certo. Já que você me perguntou, eu vou ver se eu sair do foco, você me avisa. Por exemplo, eu cheguei lá, fui trabalhar com o Gaúcho, um amigo meu que está até hoje lá comigo, numa oficina mecânica, né? Aí eu me lembro que eu tinha dias de América. E aí chegou um americano, falou, olha, até que hora você fica aberto? Até às 6. Ó, às 5h30 eu vou trazer o meu carro, que eu queria trocar o motor de arranque, uma coisa assim, um alternador e tal. Não, tá bom, tudo isso aqui, tá bom. Aí o Gaúcho já mandou trazer o motor de arranque. Aí eu falei, mas Gaúcho, e se o cara não vier? Aí ele falou assim, você tá na América. Se ele falou que ele vai vir às 5, às 5 ele vai estar aqui. O brasileiro vai num shopping, entra numa loja de sapato, olha aquele monte de sapato, na hora de sair ele não compra nenhum, ele fala assim, eu vou dar uma olhadinha E já volto. e já volto. O americano vai falar assim, muito obrigado, eu não gostei de nada. Entendeu? O brasileiro não sabe falar não. Né? Cara, vamos num churrasco, vamos num churrasco não, porque todo mundo vai, né? Mas vamos num compromisso assim. Vou ver. Eu vou ver, talvez eu... Não, ele tá falando não. O americano fala assim, não vai dar. Eu vou falar mais uma, antes que eu esqueça, porque é muita coisa pra falar. Vai falando. Eu tava fazendo um vídeo onde eu tava mostrando, eu tava nas bombas de combustível, numa parada de num truck stop, e aí tinha um caminhão lindo do meu lado, um americano. E eu comecei a filmar o caminhão. Putz, olha que lindo o caminhão e tal. E aí eu perguntei pra ele, posso filmar dentro? E ele falou, não quero que filme dentro. O brasileiro já ia, não, mas tá sujo, mas... Tá bagunçado. Não. Aí eu falei,
Tá bom. E continuei filmando, porque eu já tô lá, eu já tô meio americanizado. Aham. Nossa, nos comentários, cara, nossa, mas como os caras são grossos, mas ele falou não na tua cara. O brasileiro não sabe falar não. Eu falo que é o seguinte, o brasileiro ele gosta de ser enganado, ele gosta de ser iludido. Porque eu conversando com uma menina ontem, e aí eu tava num evento lá no Itaquerão, inclusive, eu tava lá ontem, e aí eu conversando com ela, ela falou assim, que ela tá saindo com um rapaz que trabalha com ela, e o rapaz mandou mensagem pra ela assim, eu tô com saudade de você, e você? Ela, não, eu te vi agora há pouco. Aí ele, nossa, aí ela falou, mas você quer que eu minta? Você quer que eu te engane? Que eu te iluda falando que eu estou com saudade de você pra você não ficar dodóizinho? Mas é uma mentira. É uma mentira. Então eu vejo que muitas pessoas, elas querem ser só acariciadas. E parece que o não é uma ofensa, né? E eu vendo alguns vídeos, eu acompanho muito empreendedorismo, o Flávio Augusto, que mora lá em Orlando e tal. E ele fala, gente, tudo é não. Menos o sim, óbvio. Tudo é não. Então, para você construir o seu sim, são muitos nãos. O sim é um descuido do não. Então, eu vejo que eu sou muitas vezes, eu sou visto como grosso. O Igor sabe disso, me conhece desde a vida inteira. Porque a pessoa fala assim, Diogo, tal coisa. Eu falo, não. Não quero. Não gostei. Você tá errado. E aí a pessoa fica assim, nossa... Mas eu falo, nossa, gente... que grosso. Que grosso. Eu falo, não é. Eu fui direto, eu fui específico. Porque assim, eu não tenho tempo pra perder floreando, fazendo a cama. Porque você... Não. A resposta é sim ou não. Existem perguntas que a resposta é sim ou não. E acabou. Então, o americano é bem assim. Então, então eles às vezes falam que ele é grosso, que nos comentários você vê, né? Às vezes o cara pergunta pra mim, César, eu posso pegar minha carteira de motorista e trabalhar aí? Eu falo, não. Nossa, no comentário, nossa, mas que cara grosso, essa foi nos dedos, hein? Não, é não. Não, é não. Mas não é não, porque eu não quero. É porque não. Não vou perder meu tempo, não. Eu vi o... E, inclusive, tem outra coisa também, já que... Né, por exemplo, você vai sair com uma mulher nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a mulher é... Quando você entra nos Estados Unidos, sempre vem um brasileiro falar pra você. Sempre vem. Migão, aqui nos Estados Unidos tem 3 coisas que você não quer mexer. Tem 3 coisas que se você bagunçar, como diz os carioca, vai dar ruim, né? Que é criança, velha e mulher. E aí, às vezes, você sai com uma mulher, tal, e você quer fazer alguma coisa, e ela fala não. Acabou. Não é não, tá? Lá de verdade, não é não. É não. Não tem jeitinho. Não tem jeitinho, é não. O jeitinho também... O jeitinho também lá não tem. Aqui, os caras ligam pra mim, né? Se você assiste os comentários, Sim. tem muita gente que me assiste só pra ver os comentários, né? E você tem comentários hilários, tem de tudo, né? E, não, mas não dá pra dar um jeitinho. Você me engana, jeitinho é coisa de brasileiro. Você saiu do Brasil, jeitinho, não tem jeitinho. É a lei, acabou. Eu falo pra galera que é o seguinte, a partir do momento que você não faz o seu, você não pode exigir do outro, ou do Estado, ou do governo, ou de qualquer pessoa que seja, que ele faça o dele. Né? Porque até o Leandro Carnal, não sei se você conhece, ele é um filósofo brasileiro, Claro. ele falou, seria muito bom se o Brasil fosse uma nação ética com políticos corruptos. Porque a gente tiraria os políticos e acabou o problema. Mas Só que não é. Não, É uma um anda do nação lado com o corrupta. outro. Um anda do lado do outro. É uma nação... Não então, existe nação ética Com político- Porque todos os políticos são brasileiros. Então, uma vez, um amigo meu, eu tava no Facebook, isso há muitos anos atrás, tinha aquele leite, do Leve Leite, e aí tá escrito assim, bem grandão, proibida a venda. E a menina tava vendendo num grupo e falou assim, gente, ó, tô vendendo ou tô trocando por perfumes bons. Aí eu falei assim, por que você foi lá e pegou o leite pra vender? Se você não tá precisando. Aí um monte de gente falou assim pra mim, não, mas você não sabe a situação dela. Eu falei, gente, mas ela tá querendo perfume. Ela não tá falando, ó, meu filho não toma o leite, alguém me troca por um macarrão?
Não era isso. Ela estava trocando por perfume. Então começaram... O que eu vejo? Começaram a normalizar o errado, né? Tem um amigo meu, fotógrafo, o Flávio. Ele foi na escola do filho e o filho dele não toma esse leite. Aí ele falou pra diretora, não quero leite. A diretora achou estranho. Ela falou, não, mas como assim você não quer? Aí ele falou, não, meu filho não toma o leite. Ela falou, não, mas leva pra dar pra alguém. Ele falou, mas o consumo não é da criança? Não é do meu filho? Não tá eu não quero. Porque se eu tirar daqui, eu não vou tirar pro que ele se destina, que é pro meu filho. Ele não vai tomar. Então, não quero. Muito obrigado. Então, eu vejo que as pessoas elas não querem o que é delas. Ela quer sempre um pouquinho a mais. Não, ela quer sempre uma vantagem. Isso aí eu acho que a gente vive num país um pouco socialista. Um pouco não, eu diria muito, né? Nós somos socialistas de iPhone, né? Então, o brasileiro, eu vejo também pelos meus comentários, sempre... Ó, o seu caminhão quebrou, mas não tem um guincho que vai levar de graça? O americano tem uma grande diferença entre o brasileiro, que ele tem o senso de que vai custar. Uhum. O brasileiro não tem esse senso de que vai custar, né? Então, por exemplo, vai ter que pagar alguma coisa lá, construir uma estrada, sei lá o que. Da onde vai vir esse dinheiro? Quem que vai pagar isso? Né? Ele tem esse senso de que o brasileiro não, ele acha que o dinheiro, sei lá, vem do governo, mas o governo... O governo não tem dinheiro. O dinheiro não tem governo, o governo tem dinheiro. Ele pega o seu dinheiro e faz o que ele ele dá quer. para você de novo. No meio do caminho ele desvia um pouquinho. Na verdade, um pouquinho eu tô sendo bem legal, né? Na verdade, ele pega tudo e te dá um pouquinho, né? Exatamente. E o governo americano é o contrário. Ele não te dá nada, em compensação, ele te dá dinheiro. Que aí você, com dinheiro, você faz. O que você sabe quiser. o que você quer. Eu vi uma entrevista de um morador de rua. Morador de rua que tem... assim, ele falou assim... o governo não tem nada para dar. Quem dá é o meu imposto, o seu imposto. E o governo, ele não dá para ajudar. Ele dá para escravizar. Ele não dá para você ter o direito de ter o seu pão. E sim de pedir o teu pão. Você não tem que pedir o teu pão. O pão é Isso teu. vai E eu falando contra o Bolsa Família. Né? Eu falando com um amigo meu, eu falei, sabe quem é o meu governo? Não é Lula, não é Bolsonaro, não é Dilma, não é ninguém. Meu governo é o Diogo. Por quê? Quantos nossos avós, tios, passaram a vida acreditando realmente no governo, que um dia o governo ia mudar, que aquele governo vai entrar, minha vida melhora, e morreram pobres sem dinheiro para comprar um caixão. Esse também é um outro problema. Nós estamos falando de tanta coisa. Esse é um outro problema também do brasileiro, que eu vejo nos meus vídeos, que o brasileiro sempre põe a culpa em alguém. Isso no coaching a gente chama de autorresponsabilidade. Então, né? Uma vez eu estava numa palestra minha, e aí a menina falou assim, eu falei, 95% das coisas que acontecem com a gente é nossa responsabilidade. Não, mas fala que é culpa de alguém. Aí ela falou assim, meu pai morreu de infarto, não foi culpa dele. Eu falei, não, tá bom. Quantos anos seu pai tinha? 62. Já estava na idade de risco. Seu pai comia bem? Não. Seu pai bebia? Bebia. Fumava. Seu pai fumava? Fumava. Praticava exercício? Não. Ele ia no médico regularmente? Não. Eu falei, então ele fez tudo para ter o infarto. A culpa é de quem? Agora é diferente, concordo. Se a pessoa faz tudo e tá atravessando a rua e vê um carro e mata ela, ok, né? Foi uma fatalidade. Mas esse pensamento que eu falo que é muito de vitimista, tudo é o outro. O governo tem que me dar, o governo tem que fazer, e você não. Você fica aqui. Eu cresci, eu acho que você também, você é bem mais novo do que eu, né? Sou, tenho 34. Então, eu tenho 55. Então. Quase igual. Eu cresci escutando que a culpa da gente estar assim era dos portugueses. Ah, mas se tivesse sido os ingleses, hein? Olha. Aí depois, passou um tempo e a culpa começou a ser dos americanos. Esses imperialistas, né? Os americanos não querem que a gente cresça. Se você olhar na história do mundo, o americano não é perfeito. Mas se você olhar na história do mundo, todo mundo que fez negócio com o americano ficou rico. Inclusive a China. O meu amigo ligou agora do Panamá. E ele falou, nossa, aqui é um
super bem. Por quê? Por causa do canal do Panamá, que foram os americanos. Tá. E agora, por final, aí você vai lembrar, você é mais novo, você vai lembrar, a culpa é da FIFA. Né? O estádio inclusive o estádio aqui, O tudo Itaquerão, é culpa da FIFA. Então já reparou, a culpa nunca é nossa, né? O americano já não pensa assim. O americano ele puxa a responsabilidade para ele. Não, é minha culpa. Você anda lá nos Estados Unidos, assim como aqui, eu ando muito lá, cidades grandes, médias, pequenas, cidadezinhas, tudo. Quando você chega no centro da cidade, aqui é o prédio da igreja. Lá é o prédio da justiça. Impreterivelmente. Todas as cidades. Todas as cidades. O prédio principal, da praça principal, é o prédio da corte. Né? Porque eles acham que a justiça É o centro. é mais importante do que a religião. E na moeda, e na nota, todas as notas americanas, está escrito dólar. In God we trust. Em Deus nós confiamos. Mas primeiro você vai ter que pagar aqui pra gente. Depois, quando chegar lá no segundo Você andar, acerta com ele. diz que lá você vai pagar também. Não sei, porque eu não conheço ninguém que morreu e voltou pra falar. Mas só pra garantizar, como diz os hispanos, primeiro você paga aqui pra gente. Depois você paga lá. E me diz uma coisa. O que mudou na sua cabeça de comportamento, de crença, depois que você tá 15 anos lá? 17. Quem era o César? Como que o César de 17 anos atrás pensava, se comportava e como que o César pensa hoje? Ou não teve tanta diferença? Você já pensava mais ou menos parecido como você pensa hoje? Parece que eu tô puxando o saco, né? Você vai para os Estados Unidos, aquele país é um país forjado na honra. É um país forjado no trabalho. Os Estados Unidos é um país forjado no caráter. É um país forjado nas coisas certas. E você acaba aprendendo que isso é o certo. Certo. Se você não tiver honra, eu vejo lá, eu presto atenção, eles têm ilhas de honra e dignidade. Eles têm, por exemplo, os Marines. Se acontece alguma coisa, lá os Marines vão lá. Esses caras, nossa, os caras são assim, o treinamento deles, eles são extremamente patriotas, eles aprendem a ser honesto, a ser trabalhador, a tratar todo mundo com respeito. Os Estados Unidos é uma ilha de respeito. É uma ilha de prosperidade, uma ilha de direitos humanos. E você acaba aprendendo isso e passando isso. Pelo menos eu, né? Tem muita gente que vai para lá e não aprende. Eu fui para lá, aprendi e eu tento fazer isso na minha vida, entendeu? Eu tento tratar bem as pessoas, ajudar as pessoas. Sabe uma fala sua que eu gostei muito, que ela é controversa e por isso que eu gostei? Foi você falando do Trump. Você falou assim, o Trump dificultou a minha vida nos Estados Unidos, mas eu sou Trump. Eu fico emocionado. O que é isso? Tô com ajuda, desculpa. Porque o Biden é esquerda. Não adianta. O Biden é... Puxa um pouquinho mais o microfone para O você. Biden é mais... Nós temos dois partidos lá, republicanos e os democratas, né? Os democratas são um pouco mais comunistas, entendeu? E os republicanos são mais de direita. Então, aquele país foi feito, como eu te falei, no trabalho, na porrada, no sangue. Nada veio de graça. Então, eles têm uma coisa tipo assim, você precisa de médico? Trabalha e paga seu médico. Eu te dou o trabalho, eu te dou Você a precisa condição. aposentar? Trabalha, se aposenta. Você é uma empresa, né? Por exemplo, uma das primeiras coisas que o Trump fez foi abaixar o imposto de renda. A alíquota. Ele abaixou bem, hein? Mas não da pessoa física, da jurídica.
Você já imaginou se o Bolsonaro agora chegasse e falasse, sabe por quê? Eu vou abaixar o imposto de renda, mas só das empresas, tá? Da peãozada eu não vou baixar não, os caras matavam ele. Certo. Então, para você entender, ele é mais business. Ele acha assim, se eu ajudo as empresas crescem. Se as empresas crescem, não tem jeito, amigão. Se você pegar esse seu estúdio aqui e transformar ele num prédio enorme de 25 andares, você vai fazer o quê? Todas as entrevistas, tudo sozinho? Não vai. Você vai ter que precisar do quê? De gente, mão de Gente. obra. Então, é assim que se divide o bolo. O divisor de renda não é o Estado. O Estado não divide renda. O divisor de renda é o mercado. Então, o que o americano faz? Ao contrário de tudo que eu aprendi aqui. Eu vou ajudar você, o Diogo. Porque o Diogo crescendo, ele vai precisar de mais funcionário, ele vai comprar um carro melhor. Mais câmera, mais... Ele vai comprar mais câmeras, ele vai viajar, ele vai contratar mais gente, ele vai no restaurante melhor, ele vai se vestir melhor. E para tudo isso precisa de gente por trás fazendo. Você compra um carrinho 1000 que tem um pneuzinho fininho assim, cabe 1000 dentro de um caminhão. Mas você compra uma Ferrari que tem um pneu desse tamanho, Cabe 300. só cabe 300. Então, em vez de um caminhão São levar 3. 1000, você vai precisar de 3 caminhões para levar. Então, é assim que os Estados Unidos funcionam. Por isso, mas o Trump, ele era um pouco assim, muito americano, assim, meio redneck, né? Tipo assim, ele não morre de amores pelos imigrantes. E eu sou imigrante. Então eu tinha obrigação de ser contra ele. Ele dificultou a minha vida. No final ele acabou me salvando, sem querer. Mas ele dificultou a minha vida. Só que eu não posso pensar em mim. Era nesse ponto que eu ia chegar. Eu tenho que pensar no todo, no coletivo. E o coletivo diz que o Trump era muito melhor. Olha a merda que tá acontecendo agora lá no Afeganistão, lá onde ele mandou sair as tropas, lá tá morrendo todo mundo. O Trump não faria isso. Um dos pensamentos que eu sempre falei para minhas equipes, eu falei para você, eu trabalhei 15 anos com fotografia e tal, é porque assim, o pessoal falava assim, eu vou lá, faço o meu mais ou menos, porque tá me pagando pouco, eu faço mais ou menos e vou embora. E aí a pessoa vai me pagar, então já era, acabou ali o meu. E eu comecei a tentar mudar esse pensamento. Falei, gente, vamos lá. Se você atende mal, a pessoa não vai comprar o álbum. Certo? Porque a venda do álbum começa ali no evento. Né? Ele não vai comprar. Sim. Quanto menos álbum tem a empresa, menos caixa ela tem, menos evento ela vai fazer. Se menos evento ela vai fazer, ela vai precisar de menos gente para chamar. Claro. Ou seja, ao invés de eu pegar 5 eventos, 10 eventos no mês, eu vou pegar 3. Então, essa mudança de mentalidade que eu sempre falei assim, nós somos um time. Nós somos um time. Se o time ganhar, todo mundo ganha. Uhum. Eu tava vendo uma entrevista acho que do Vampeta. Uhum. E aí ele falou que o Luizão queria entrar no lugar do Ronaldo. Aí ele falou, Luizão, fica quietinho, todo mundo. Se não ganhar, o bicho é igual pra todo mundo, pra quem tá jogando, pra quem é reserva. Fica quietinho na casinha e deixa o Ronaldo lá. Né? O Ronaldo tá acima do peso, tá gordo, mas ele é melhor que o time inteiro. Deixa ele lá. Então, eu acredito que falta muito esse pensamento do coletivo. Do coletivo. E assim, eu coloco o meu interesse à frente do coletivo. Né? E isso é uma mentalidade muito pequena. Eu sempre falei, é uma mentalidade muito pequena. As pessoas elas pensam só nelas. E isso sempre me incomodou. Então, sempre me incomodou muito. Isso é um ponto que eu dirijo meu caminho, eu estou o dia inteiro pensando nisso. Eu gostaria de não pensar, mas eu fico o dia inteiro pensando nisso. Né? Se Tostine é mais fresquinho porque vende mais, ou se vende mais porque é mais fresquinho. Né? O americano, ele é muito bom em grupo. Cara, o americano é fora da caixinha em grupo. Sozinho, um brasileiro se vira melhor. Um brasileiro é mais coringa.
Ele troca o pneu, conserta o motor, ele dirige o carro, ele olha o Waze, e o americano já não, talvez não troca o pneu, ou talvez, você entendeu? Agora, em grupo, eu fico assim, eu tô lá 17 anos e eu ainda não consigo me acostumar. Então, se você falar para um... Isso me acontece toda hora, eu fico com raiva, depois eu acabo, César, eu tô estudando na América. Se o patrão falar para ele assim, olha, não pode entrar caminhão vermelho, só azul. Migão, você pode fazer o que você quiser. Pode estar com uma Você carga de ouro. pode, mas não tem conversa. O patrão falou que não pode caminhão vermelho, não vai entrar caminhão vermelho. Então, eles têm umas regras, às vezes, que você vê que se você quebrasse a regra, dava para dar um jeitinho ali. Não, mas se a lei diz que é assim, a lei é assim. Eu tenho um caso da minha mãe, que ela me contou uma vez, que vale para salientar isso aí, e que a gente estava num lugar que a gente morava lá, nos trailers, lá no começo, e tinha umas crianças brincando na rua e jogando bombinhas, sabe? Uma coisa assim, fazendo barulho. E minha mãe foi lá e reclamou. Olha, vocês estão fazendo barulho. E a lei diz que vocês não podem fazer barulho nesse horário. A hora que você fala law, a palavra lei, parece que a cabeça do americano acende uma luz vermelha. É a lei? Não, então não pode. Não, então vamos parar. É a lei que falou, é a lei que falou. Não, então não pode. Você vai para a escola para aprender... O que eu vou te falar agora... O ensino americano é uma porcaria. Ele é uma porcaria? É uma porcaria. O meu filho estava na sala de aula. Meu filho nunca foi um gênio da escola, tá? Ele era um aluno médio. Médio. Um aluno, sim, não é ruim nem bom. Um aluno, tira lá suas notinhas, passa de ano. Tá? Lá ele é um gênio. Aí deram pra ele, ó, pra você ter ideia, isso ele com o quê? 16 para 17 anos mais ou menos, tá? Que não é um molequinho. Mostraram uma foto do Picasso. Quem é? Ninguém sabia. Mostraram uma foto do Einstein. Sabe aquela foto que tá com aquele cabelo doido do Einstein, famosa? Sei. Quem é? Só meu filho sabia. E mostraram uma foto da Torre de Pizza, da Itália torta. Aonde é? Só meu filho sabe. Então, o ensino americano é horrível. Eles não sabem nada. Agora, eles aprendem a ser cidadão. A lei diz que não pode? Não pode. Chegar atrasado na escola 3, 4, 5 vezes no mês, vai ter que ir no sábado lá e ficar lá no sábado assistindo aula. No dia de sala de aula ali, você foi bem naquela aula ali, a professora gostou de você, ela te dá uns vales para você ir na lanchonete e comer. Outro dia a gente estava em casa e ele chegou com... Nós somos em 5 em casa, chegou com 5 convites do futebol americano para ir assistir futebol americano lá no Orlando City. Orlando City, do Flávio Augusto. Puta estádio. E aí ele falou assim, mas onde você conseguiu os convites? Não, porque eu fui super bem num trabalho, a professora perguntou quantas pessoas tinham em casa e ela me deu 5 convites. Ou seja, hoje quem está pagando sou eu. Meritocracia. Eu não acredito tanto na meritocracia 100%, porque eu acredito que é muito diferente a vida das pessoas. E eu vou entrar num tema agora que eu sei que você se emocionou no vídeo e tal. É diferente a gente falar de meritocracia, por exemplo, uma pessoa que nasceu aqui em São Paulo e uma pessoa que nasceu lá no Amazonas, onde você teve nessa sua viagem. Então eu não toco muito meritocracia. Eu não toco muito nesse assunto, porque eu acredito que a meritocracia... eu acredito não na igualdade. Eu acredito na equidade. Igualdade é você dá para todo mundo a mesma coisa. Equidade é você dar para cada pessoa que aquela pessoa necessita. Mas eles fazem isso lá. Eu acredito que o que falta no Brasil é equidade. E eu fui militar, né? Da Força Aérea, fiquei 4 anos lá. E assim, você vê que a escola, o presídio e o militarismo, eles são iguais. É tudo igual para todos. É o mesmo horário de entrar, é o mesmo conteúdo, é o mesmo horário de almoçar, é o mesmo horário de sair e tal. Por isso que eu acredito que não funcione tanto. Porque
Se as pessoas... Eu falo que cada pessoa é um universo. Se cada pessoa é um universo, você tem que tratar aquele universo de uma maneira diferente. E entrando nisso, de cada pessoa ser um universo, cada pessoa precisar de uma coisa, que tipo de pessoa que você encontrou lá na Amazônia? Eu tendo a discordar de você. À vontade. Tá? Eu tendo a discordar de você. Então, por exemplo, nos Estados Unidos nada é do governo. Tudo é privatizado. Acho que os Estados Unidos inteiro deve ter 3 ou 4 estatais. Mas o ensino não. O ensino é do governo. Não, tem escolas, tem, mas só se você quiser, porque a escola do governo é tão boa quanto. Por quê? Porque eles acham que todos nós temos que partir Da mesma base. da mesma base. Então é covardia ele ir para uma escola de porcaria, você ir para uma boa e eu para uma melhor. Não, todo mundo tem que ir para a mesma escola. E o americano, principalmente na escola, ele te doutrina. A coisa que o americano mais ensina é que todo mundo é igual. Então, e uns são mais iguais que os outros. Então, às vezes, você faz uma multa numa Mercedes, o guarda é mais taxativo com você do que o que fez num carro pior. Porque ele fala assim, pô, você está tomando mais do Estado, você tem mais educação, você tem mais dinheiro, você tem mais obrigação de cuidar desse país. Então, a gente já está entrando na equidade. Então, mas certas coisas, como por exemplo o ensino, é igual para todo mundo. E eles sempre... A coisa mais certa nos Estados Unidos é que todo mundo é igual. E todo mundo tem que fazer igual. Então, na escola, por exemplo, o que eles mais ensinam, eu falei, o ensino é ruim. Mas você sai de lá educado, a ser um cidadão, a respeitar as leis, né? Então, eu me perdi um pouco, mas é isso aí. O que você falou do que eu vi lá no norte? Que você falou que eu chorei lá, na Amazônia. Né? Você viu o meu vídeo, né? Vi. O que eu vi lá? A ideia que eu quero que você passe é o seguinte. Quem é o ser humano de lá? Quem é a pessoa de lá? Eu acho que o brasileiro, de um modo geral, é uma pessoa muito pacata. Quando o Floyd morreu lá, que aquele negro, né, morreu, que o policial pisou no pescoço dele, né? Uhum. E matou ele lá, né? Aí surgiu o Black Lives Matter. Ele morreu às 3 da tarde. Quando era 5 da tarde, Miguel, os Estados Unidos estavam pegando fogo. O brasileiro, há quanto tempo nós estamos programando de fazer um negócio dia 7? Tem que implorar. Então, o que falta aqui é mais... agressividade. É agressividade. Não tem nada de graça. O americano, tudo foi na porrada. A Segunda Guerra Mundial ganhou na porrada. Eu fui pro norte, eu nunca tinha ido ao norte. Eu vou aproveitar para fazer a propaganda. O nortista não é um nordestino, tá? Eu conheço o Nordeste. E o nortista não é um mineiro, não é... Bom, vamos pensar... Eu acho que a gente, quando pensa norte, nordeste, pensa, mais ou menos... É mais ou menos a mesma coisa, né? Paulista vai falar que é tudo baiano, né? De São Paulo para baixo é tudo gaúcho, do Rio para cima é tudo baiano. Não, eu vi um povo que fala um português muito correto, um povo extremamente bom, assim... bom de caráter. Uma bondade genuína. Uma bondade genuína. Um povo puro. Eu estou generalizando. Eu vi ingenuidade. E isso gera o que eles têm lá, que é o atraso. Eles não estão 100 anos atrás. Eu estaria sido bem condescendente com eles para dizer que eles estão 100 anos atrás. Eles estão uns 300 anos atrás. É muito atrasado. Mas é impensavelmente atrasado. E o que mais me chateia, né? Que eu acho que esse é o motivo dos meus vídeos, né? Eles acham isso normal. E acho que é por isso que é atrasado. Então, quando eu faço os meus vídeos, eu vou endireitar aqui o microfone. Quando eu faço meus vídeos, a ideia de fazer os meus vídeos, quando às vezes as pessoas me perguntam, por que você faz seu vídeo?
E eu falo sempre a mesma, já tenho algum clichê, assim. É a mesma ideia que a gente estava conversando do podcast. Eu tenho um clichê que eu falo assim, olha, vou falar mais rápido. Eu sou um privilegiado entre os 230 milhões de brasileiros. Sou um paulista que morava no Itaim, que estudou 2 faculdades, que tinha os pais educados e que eu tive uma quantidade de informação infinitamente maior do que um cara lá de Parintins, um cara lá do interior Não, do meio da Você não Amazônia. precisa ir longe. Tá, não precisa Você ir que longe. morava no Itaim, se você O pegar cara o lá pessoal da de ponta Ferraz... da Zona de Leste já não Ferraz. teve a formação que eu tenho. Exatamente. Então, quando eu cheguei lá, que eu aprendi tudo aquilo, né, eu falei assim, não, eu tenho que ensinar para esse povo, porque se eu, que sou eu, tive que vir aqui para aprender, e aquele lá do interior? Então, o cara lá do norte seria esse brasileiro elevado à 10ª potência. Entendeu? Eu sempre fico pensando, a gente precisava de um governo que desse jeito no povo ou precisava de um povo que desse jeito no governo, né? Eu já vi que o povo não vai dar jeito no governo. Eu acho que a gente precisaria de um salvador. Achei que esse nosso presidente seria... E você acha que ele vem, esse Salvador? Ele é mole, ele é muito mole, eu acho, né? Ele é muito mole. Tem todas as boas intenções, é um cara honestíssimo, mas eu acho ele muito mole. Ele tinha que ser mais pra pancada. Então, lá no norte, eu fiz, você assistiu meu vídeo, eu chorei muito no vídeo de ver a ingenuidade. Eu parei numa oficina mecânica. Desculpa, eu sou meio mole. Eu parei numa oficina mecânica para consertar um erro de um outro mecânico. Uhum. Não era nada demais, mas era complicado. Ele teve que pegar um parafuso, cortar o parafuso na mão e passar o macho. Aí a rosca estava aqui, o buraco estava aqui, aí teve que pegar um pé de cabra, colocar. Foi um negócio trabalhoso, que se fosse lá nos Estados Unidos, o cara ia te custar um fígado e uns 30 centímetros de intestino. Ele fez tudo aquilo, detalhe, lá aí custaria 2 olhos. Ele tá vendo que nós somos de fora, né? Ele tá vendo que a gente tem dinheiro. Ele tá vendo aí todo mundo branco de olho azul, os caras tudo Com gaúcho. as motonas que vocês Com estavam. as motonas, né? Que lá é uma motona. Ele tá vendo que a gente não é da liga. Então, se é lá nos Estados Unidos, numa situação dessa, o cara tira, fura o olho. E ele tá vendo, ele não é bobo. Ele viu tal, na hora que terminou tudo, ele... Quanto é? Ah, me dá alguma coisinha. Entendeu? Aí, pra mim, isso é pessoal meu, né? Uhum. Pra mim, isso explica muita coisa. Entendeu? Isso explica muita coisa. Isso explica por que que o pessoal, os políticos, o pessoal mais espertalhão, vai lá e tira tanta vantagem e deixa tão pouco pra eles e trata tão mal. Porque eles aceitam, porque é assim mesmo, imagina. Qualquer coisinha aí. O absurdo hoje tá sendo Você tratado entendeu? como normal, né? O cachorro tá mijando, o poste tá Poste. mijando no cachorro, né? Aí eu dei R$100 pra ele. Entendeu? Que pra mim são $20, né? Um almoço. E ele ficou subegondante. Então eu acho que isso explica bem a pergunta que você me fez. Eu acho o povo muito bom e o pessoal tira vantagem disso. Se você colocasse uns americanos lá, redneck, naquele negócio lá, os caras já tinham quebrado aquilo tudo. Já tinha picado fogo em todo mundo, matado. Nossa, já tinha feito uma confusão ali, aquilo ali já tava um brinco. Mas o brasileiro, meu avô era assim. Meu pai também cresceu assim. E eu também. Meus filhos vão ser assim também. É a falta de visão de um mundo que não existe na cabeça deles. Não existe. Mas Eu digo assim, se a pessoa ela nunca viu aquilo, ela não tem como contemplar complexo da caverna. Você leu o complexo da caverna. né? Então eu sou aquele cara que saiu da caverna. E aí você chama o pessoal pra Quando sair. eu chamo pra sair, eles... Não, imagina. Não, tá louco. Então, o meu vídeo é o quê? O meu vídeo é o cara que saiu da caverna mostrando o mundo real. Né? Pra ver se você vê. Olha, o mundo de verdade é assim, ó. Eu levei 52 horas pra fazer um trajeto que se fosse um barco que tem lá na Califórnia,
que vai de Vallejo para São Francisco, provavelmente teria feito aquela viagem uns 10. É um barco que tem... Eles lá falando assim, esse barco tem dois motores de 800 cavalos. Eu falei, nossa, 800 cavalos. Aí o barco lá na Califórnia tem dois motores de 9.000 cavalos. E é um catamarã de alumínio. Tá? Então ele faz aquilo ali... a gente fez umas contas e ele faria aquilo ali umas 9, 10 horas. Você não precisaria dormir no barco. Você fez em 52? 52 horas. Né? Então é isso. Eu acho que faltava um cara igual eu. Assim, se eu tivesse lá, eu não sou o presidente, por favor. Hein? Não estou me candidatando. Um cara para chegar lá e sair quebrando, sair batendo e... Tem que ser na pancada, não vai resolver com meu amor, meu bem, não. Tem que ser igual os americanos. As mulheres americanas têm os direitos que você... Nossa, eu daria um podcast só sobre os direitos das mulheres. Você acha que elas conseguiram como? Chegando no ouvido do maridinho e falando assim, ai, meu bem, eu queria tanto ter direito. Não, meu. É com pancada, é com cabeça, é com pancada. Os negros... Aí eles falam do Martin Luther King, né? Que os negros lá têm direitos... Quando eu cheguei lá, né? Desculpa os negros falar mal de mim. Eu cheguei lá, fui na Geórgia, por exemplo, que tem muito negro, né? E o que mais tem lá é as Mercedes, BMW, Bentley, com os negão dirigindo, conversível. Eu falei, nossa, mas como tem motorista aqui, né? Eu tô acostumado. Eu cresci assim. Você vê um negro numa BMW conversível, você fala, o cara é motorista. Não, é todo mundo. Assim mesmo. Um amigo meu foi fazer um passeio lá comigo e ele falou pra mim, cara, o vizinho da minha irmã era um negão com uma família linda, os neguinhos tudo muito bem arrumado. A caminhonete do cara, amigão, é um sonho do sonho do sonho. É um negro como um outro qualquer, ele não tem nada demais. Todo mundo tem direito a tudo, né? Independente da sua cor. É só trabalhar. Agora vamos mudar um pouquinho. O que no americano, o que do brasileiro seria muito bom no americano? Qual a característica do brasileiro que, se colocar no americano, ele melhoraria? O que você acredita que o brasileiro tem de melhor que falta no americano? O americano é meio burrinho, né? Eles trabalham bem em conjunto, mas sozinhos eles não vão muito bem, não. O americano não sabe dirigir carro de marcha. Lá não tem carro de marcha. O americano não sabe escrever letra cursiva. Só letra de forma. O americano, se você falar para eles, vamos lá às 16 horas, ele não sabe o que é 16 horas. Tem que falar às 4 p.m. Você entendeu? Então, o brasileiro... Devido a essa coisa que ele tem que se virar, né? Diz que a necessidade é mãe da invenção, não é isso? Sim. O brasileiro é muito versátil, porque, ele se vira, amigo, se vira. Você não tem grana para montar um negócio, você, se vira, pega emprestado. É só você ver aqui o nosso podcast com a minha equipe gigante. Gigante. Dá seu jeito, arranja uma câmera, pega uma câmera mais velha e faz igual a nova. Né? O americano não, olha, vou montar um negócio desse aqui, pega um empréstimo, um financiamento, compra duas câmeras, são baratinho, tudo é baratinho, monta um negócio assim. Ele não tem dificuldade, entendeu? Eu tô falando de um modo geral, né? Sim. Não tem dificuldade. Aí isso tá gerando, né, tempos duros geram pessoas fracas. Tempos duros geram pessoas, homens fortes. Né? E vice-versa, né? Então, eu acho que o brasileiro é mais versátil, mas... Que apanhou demais, né? Porque apanha demais, né? Muita pancada. Agora, uma pergunta pessoal. Tá. E o Civic? O que eu comprei? O vermelho. É esse que eu tô pra comprar agora. Aqui no Brasil não tem. Eu vou comprar um prata. O seu é sedã, ele é hatch, né? Eu quero o sedanzão grandão. E aí? Não, é o seguinte, eu tenho duas filhas, né, de 17 anos. 17 anos agora, e tem um filho de 20. É engraçado que o meu filho não queria dirigir, não gosta de dirigir. E uma das filhas também não. A filha Luísa, né, que é aquela ali, quer tudo, quer moto, eu fui no Rio de Janeiro agora por causa dela, que ela queria conhecer o Rio de Janeiro. Ela quer andar de helicóptero, ela quer uma moto, ela quer... Aquela ali, a filha é brava. O que os outros dois não querem, ela quer tudo. Os outros são mais devagar.
Eu tinha comprado antes um Miata, né? Que é um carrinho pequenininho, um Mazda Miata conversível, lindinho. Mas ele era 1990. E eu comprei manual para eles aprenderem manual e tal. Ah, bonitinho e tal, mas é um carrinho velhinho, tá judiadinho. E lá todo mundo tem uns puta carrão, né? Então tinha um banco rasgado, a direção tava meio, ai pai, eu tenho vergonha, porque não sei o quê, blá blá blá. Tá. E agora eles fizeram. Eu queria dar para eles, eu tinha prometido para mim que quando eu conseguisse o papel para todo mundo, que demorou para conseguir cidadania, green card para todo mundo. Deu muito trabalho, custou muito dinheiro, muito caro. Eu falei para eles, eu queria dar um presente para eles, assim, de Welcome to America. Bem-vindos à América. E eu sou um paizão, né? Porque meu pai, eu sou um paizão. Então, as minhas filhas, eu queria, sabe, dar um negócio para elas lembrarem pro resto da vida. Ah, quando eu era menina, meu pai me deu um carrão. Aí eu comprei aquele Civic. Aquele Civic é um Civic que não tem no Brasil, é um SI. Eu vi, é o vermelho, né? Vermelho. É o Super Sport. Ele é 2 portas. Igor, pega pra mim essa garrafinha de água aí. Ele é 2 portas, o que é muito incomum lá. Né? Muito incomum. Ele tem um motor de 300 cavalos, turbo, 4 cilindros. Ele tem 12 alto-falantes. Ele segue Eu vi. a rua, a né? rua. Você solta o volante, Você ele solta segue. o volante, ele enxerga as faixas, né? Aí ele conserta. Ele tem tudo que você puder imaginar. E ele é stick shift, que é manual, né? E agora, você vê, minhas filhas estão lá sozinhas. Pela primeira vez. Tá os 3 lá sozinhos. Eu tô aqui no Brasil. E a Glauci tá em Cancún. Porque eu paguei uma cirurgia para ela vir fazer uma cirurgia de estômago aqui. Não foi no SUS? Não foi no SUS. Tem gente que falou, mora nos Estados Unidos, mas quando precisa operar, vem pro SUS. Não, eu paguei particular. 50 mil reais. E paguei a cirurgia e ela precisava voltar e queria voltar com a mãe. A mãe precisa fazer quarentena, teve que ir pro México. Para não deixar a mãe ir sozinha pro México, ela foi pro México também. Então as meninas estão sozinhas lá, ligou lá, e aí, como é que tá aí? Estão com saudade? Não, pode ficar aí, aqui tá tudo bem. E estão tirando no dadinho lá para ver. Quem vai andar com o Civic? Segunda-feira eu que vou pra escola com esse, terça é você. Galera, eu falei do Civic porque é o meu próximo carro. E ele comprou o Civic, faz um mês que você comprou? Faz um mês e eu acompanhando ele vendo o carro e tal. E é o meu próximo carro. Eu falei, esse daí é vermelho, dele é lindo. Vermelho eu não gosto muito não, vou pegar um prata agora. César, agora pra gente encerrar. Quando eu chamei, eu tava falando com ele ontem, galera. E ele falou, pra mim você poderia reservar umas 3 horas de podcast pra gente bater papo. Só que aí fica inviável, que ele vai voltar para os Estados Unidos hoje. Daqui a pouco já tá dando o horário dele ir embora. Pra gente encerrar o nosso bate-papo, e espero que você volte mais vezes pro Brasil e a gente bata mais papo. 2 meses eu tô aqui de volta. Aquela câmera ali é a sua. Dá um recado pros brasileiros, para eles, um recado que você acredita que vai servir para eles terem uma mentalidade diferente, um comportamento diferente, que vai agregar na vida deles, com a sua experiência de um brasileiro de 56 ou 52 anos? 55 anos, que está lá nos Estados Unidos há 17 anos. O que você pode falar para a galera, deixar um recado para eles que possa ajudar eles na jornada? Não tem sanduíche de graça. Não tem. Tudo tem que ser brigado. Chega um pouquinho mais perto do microfone. Tudo tem que ser brigado. Tudo tem que ser batalhado. Se você não quiser sair da sua zona de conforto, não vai funcionar. Eu morava aqui, eu morava bem. Eu morava no Itaim, num apartamento de 80 metros quadrados, no 21º andar, de frente para o Morumbi. Eu estava estudando Direito, eu tinha 2 táxis, eu tinha uma Kombi. Eu estava bem, eu tinha um veleiro na represa. Um veleirinho pequeno, mas tinha um veleirinho na represa. Eu estava bem. Não era rico, mas estava bem. Eu larguei tudo isso. E fui me... Pode falar. Fui me fuder na América. Eu comi o pão que o diabo amassou, regurgitou de novo e eu desisti da América uma vez.
Fiquei 6 meses aqui, voltei. E hoje em dia estou colhendo os frutos. Então, eu podia ter ficado aqui. Eu podia ter ficado na minha zona de conforto. Mas eu fui, eu briguei. E eu decidi que eu não ia desistir antes de ir. Quando eu servi o exército em Brasília, nos Dragões da Independência, tinha uma placa grande assim: aconteça o que acontecer, cumpra teu dever. Então, antes de eu ir, eu falei, eu não vou desistir. A diferença entre os vencedores e os perdedores é que os vencedores não desistem. Não tem nada fácil. Se é fácil, não é bom. Tudo que é bom é difícil. Não tem milagre grande com reza pequena. E a gente precisaria fazer isso no Brasil. Brigar mais. Não ir para a rua só quando o Corinthians é campeão. Ou quando a parada gay lá na Paulista. Não, a gente tinha que brigar mais. O governo não tem que te dar nada. É você que tem que dar para o governo. Né? A gente tem que... Tá faltando para a gente uma união maior. A gente não tem nada que junte, que a gente é brasileiro, né? Antigamente tinha o Ayrton Senna. A gente tá tão na merda que nem futebol não tem mais. Hoje em dia você quer ver um futebol bom, você tem que ver um futebol europeu. O Ayrton Senna morreu. Então, o Brasil, eles falam assim, você está comparando o Brasil com os Estados Unidos. Realmente eu não posso comparar o Brasil com os Estados Unidos. Não dá. O Brasil é muito mais rico. Eu fui lá para a Amazônia, lá, ali tem ouro, manganês, ali tem tudo ali. Nos Estados Unidos não tem nada, meu. Nos Estados Unidos neva nos Estados Unidos inteiro, ou então tem terremoto, ou tem hurricane, ou tem tornado, e os caras estão lá. A gente tem tudo aqui. Tudo. O que faltava era a gente se juntar e entender que a gente podia estar muito melhor. De que tá bom, porque eu consegui comprar uma televisão em 12 pagamentos. Não, a televisão lá eu ponho no carrinho e levo. Então é isso. Eu acho que falta a gente entender que nada vem de graça, que a gente tem que trabalhar para conquistar. Eu falo muito do seguinte: a merda, ela fede, mas é quentinha. Muitas vezes a pessoa tá até o pescoço de merda, na merda, mas é quentinha. Ela fede, mas você acostuma com o cheiro. Mas ela é quentinha. E essa é a merda da zona de conforto. Eu falo, eu não tenho conforto. Que zona de conforto é essa? Se eu não trabalho com o que eu quero, se eu não tenho o que eu quero, se eu não vou para onde eu quero, se eu não consigo dar uma segurança para minha família, se eu não consigo fazer nada. Que conforto é esse? O que falta é a gente, é isso. E talvez entender que não tem que pedir nada pro Bolsonaro, amigão. A gente resolveria... Eu falei Bolsonaro, mas leia-se presidente. Seja quem for o presidente. A gente resolveria o problema do Brasil em 15 dias. Em uma semana. Era só parar tudo e falar, vamos... Não espera dele. Não espera de ninguém. Não põe a culpa nos portugueses, não põe a culpa nos americanos, não põe a culpa na FIFA. Se a FIFA for lá para os Estados Unidos e querer fazer um monte de falcatrua lá, os americanos dão um pé na bunda dela. Então a gente tem que entender que não tem sanduíche de graça. No honey, no game, no play, né? Entendeu? A gente tem que puxar a responsabilidade pra gente e ter o pau. O Brasil é fantástico. Fui agora pro norte, fiquei impressionado. Mas falta infraestrutura, falta... Eu sempre tendo para política, né? A gente veio aqui falar de relações, mas eu tendo de política, né? Falta Estado estar nos lugares certos. O Estado não devia estar regulando as relações de consumo. Lá não tem Código do Consumidor. O Estado não devia estar regulando as relações de empregador e empregado. Lá não tem CLT. O Estado devia estar fazendo infraestrutura. Devia estar lá com pontes, estradas, portos. Hospitais. Pode ser hospitais também. Eu acho que também na América não tem, mas aqui devia ter.
dar a base, né? A base e falar pra você, amigão, se vira. Show. Menos Brasília e mais Brasileiro. Mais brasileiro. Né? Show. Posso Galera, falar a última coisa? Pode falar, à vontade. Já que a gente está falando de estado mínimo, né? O que é o estado mínimo que eu falo tanto, né? Vamos falar, você só vai assistir isso e eu tenho certeza que vai concordar comigo. Eu sempre dou esse exemplo da mulher grávida. Não sei se você já viu esse vídeo meu. Já. Então, aqui o governo fala assim, não, nós vamos proteger a mulher. Temos uma lei moderníssima que protege a mulher. Então, se a mulher estiver grávida, o patrão não pode mandar embora. Ela tem estabilidade de trabalho. Que lindo. É muito bonito. Eu fico até emocionado. Só que aí, quando a menina novinha que casou vai pedir um emprego, o cara não dá o emprego. Porque ele sabe que se ele dá emprego para ela engravidar, amigo, ele se ferrou. Ele não quer uma mulher para sustentar. Para ficar lá em casa e ele pagando. Imagina você. Você é um cara pequeno, tem uma empresa pequena, ou um cara que tem uma empresa pequena, e você não tem muitos funcionários, você tem 3, 4 funcionários, e um deles você vai ter que mandar para casa, ficar pagando salário e contratar outra para ficar no lugar. Quanto que isso vai te custar? É caro, né? Então o que você faz? Não contrato. Mas aí a mulher precisa trabalhar. Então o que ela faz? Ela se sujeita a trabalhar por menos. Olha, eu trabalho por menos. Metade. Aí chega uma hora que você fala, bom, por metade vale a pena correr o risco. Porque é tão baratinha a mão de obra, né? E isso faz com que o salário dela baixe. Como é lá? Amigão, engravidou? Problema teu. Se prepara. Fala com o seu marido para fazer uma poupança, alguma coisa assim. Se prepara, tenha o filho e você vai pagar, e não o patrão. Então, você cuida do seu problema. E a outra mulher que vai pedir emprego lá, que não vai engravidar, não vai ter esse problema, entendeu? Então, é o Estado se metendo onde não devia. Entendeu? Show. Ele devia estar lá em Manaus, Amazônia, fazendo ponte e asfaltando ou concretando a Transamazônica, e não está. Galera, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Os canais do César é César Simões. Instagram você tem também? Ou só o Face? Mas eu não faço muito. Eu vou começar a fazer mais agora. Instagram. Procura no Facebook César Simões. Tem um caminhãozinho vermelho. Tem um caminhão vermelho. Se você gostou desse papo, galera, compartilha o link, compartilha no seu Instagram, compartilha no WhatsApp, para todo mundo ter acesso ao conhecimento dele e ter acesso a como ele pensa. César, mais uma vez eu quero te agradecer, muito obrigado e espero você da próxima. Muito obrigado, o prazer é meu e assim, sempre que você precisar de mim eu estiver por aqui, Bora. tamo aqui. Valeu, galera.